Tirania de Aço capítulo 41. A revelação de Lindy. Um mês se passou e Berengário acordou de novo ao raiar do dia. Deitada ao lado dele estava Lindy, que estava esparramada sob os lençóis. Seu cabelo loiro avermelhado sedoso brilhava sob a luz do sol. Ela ainda estava dormindo e ultimamente tinha dormido durante seu exercício matinal. Ela estava grávida de aproximadamente 2 meses. Essa altura como tal, Berengar permitiu que ela descansasse um pouco, pois sabia que ninguém mais no castelo estaria acordado a essa hora. No entanto, ele rapidamente saiu da cama e começou seu treino diário. Hoje foi um dia orientado para o peito, então ele usou seu supino. Embora ele reconhecesse que nunca seria tão forte fisicamente quanto em sua vida passada nesta vida, Berengar ainda tendia a se exercitar de 4 a 5 dias por semana. Depois de passar meia hora levantando vários pesos, Berengário saiu silenciosamente de seu quarto e foi fazer sua corrida diária. Ele gostava de correr pelo menos 16 quilômetros por dia durante os dias da semana em que se exercitava. Como tal, ele correu pela aldeia com roupas folgadas de manhã cedo, quando os agricultores começaram a trabalhar. Devido à recente industrialização da região, muitos dos plebeus tinham horários de trabalho adequados e ainda descansavam nessa época. Assim, o número de pessoas nesta hora ímpia foi diminuindo constantemente. Berengário acenava e cumprimentava o povo, mas seu foco principal era a corrida. As únicas outras pessoas que estavam de pé àquela hora eram os membros da milícia em treinamento básico. Quando seu comandante passou correndo, entrando em sua corrida matinal, todos o saudaram em atenção. Ele retribuiu a saudação enquanto continuava a correr. O fato de os homens poderem ver seu senhor e comandante acordados à mesma hora, engajados em uma rotina de exercícios como eles, elevou seu moral, bem como sua confiança em Berengário. Ele era um homem que liderava pelo exemplo e se recusava a dormir mais do que seus homens. Berengar também nunca teve um dia de folga de seu trabalho. Ele estava tão ocupado mantendo os setores industrial, agrícola e militar de sua região que sentia que trabalhava mais do que seu pai. Na verdade, seu pai, o barão, havia deliberadamente empurrado um excesso de sua carga de trabalho para Berengar, esperando que ele se livrasse do estresse. Ainda assim, Berengário aceitou com calma e superou suas expectativas em todos os sentidos. Esta foi uma das razões pelas quais Segard deu o prestigioso título de regente. Berengário prosperava quando estava ocupado. Ele não era um homem que pudesse lidar bem com o tempo ocioso. Quando Berengário tinha folga, ficava entediado e sempre encontrava algo para fazer quando estava entediado. De preferência, algo produtivo. Como tal, ele trabalhava mais do que qualquer pessoa que conhecia. Esta era uma característica de sua vida anterior, onde ele teve que trabalhar duro por tudo o que possuía. Sua família não era particularmente rica crescendo. Ambos os pais trabalhavam em tempo integral com horas extras excessivas. Desde tenra idade, ele se viu ajudando em casa para aliviar o estresse nos ombros de seus pais. Essa era uma das razões pelas quais ele sabia de cor todas as receitas culinárias de sua família. Filho de imigrantes alemães, sua juventude foi repleta de culinária alemã e, quando atingiu certa idade, cuidava da cozinha e da limpeza da casa quando os pais trabalhavam. Quando se tornou adulto, entrou em West Point e, após a formatura, tornou-se oficial das Forças Armadas. Como tal, ele passava grande parte de seu tempo de inatividade parecendo ocupado. Na mentalidade dele, se você parece ocupado, pode ser produtivo. Depois de terminar sua corrida em cerca de 1h30, Berengário voltou ao castelo, onde lavou o suor de seu corpo na casa de banho privada que a família havia construído dentro de seu castelo. Depois de sair do banho, mais de 2h30 se passaram, desde que ele acordou, e ele planejava fazer algum trabalho em seus aposentos. Ele voltou ao seu quarto para descobrir que Lindy ainda estava dormindo. A essa altura, os criados estavam bem acordados e ativos em todo o castelo. Até mesmo os membros de sua família estavam fora de casa. O fato de a jovem ainda estar em seu quarto significava que havia um grande risco envolvido em retornar aos seus aposentos neste momento. Berengário foi até a cama e entrou com a Lindy. Ele decidiu provocar a garota e acariciar seu corpo nu até que ela acordasse. Ela imediatamente o sentiu agarrando seu busto celestial, e um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ela fingia dormir. No entanto, quando Berengário sussurrou em seu ouvido: "Já passa das 7h30. Se você continuar dormindo, minha família vai te encontrar aqui." Lindy imediatamente se levantou e saiu da cama.
enquanto sacudia as mãos dele para longe de seus seios. Mestre, por que você não me disse que já era tão tarde? Berengar riu enquanto a observava vestir a camisola da noite anterior, com um grande sorriso no rosto. Você precisa dormir, então eu decidi deixar você descansar. Depois de vestir a camisola, a moça beijou-o nos lábios antes de fugir de seu quarto em segredo, voltando cautelosamente para seus próprios aposentos, certificando-se de que ninguém soubesse que ela havia passado a noite com Berengário. Se Berengário não a tivesse acordado, ela certamente teria dormido o suficiente para causar um escândalo. Felizmente, seu amante estava cuidando dela. Depois que Lindy saiu do quarto, Berengar passou o resto da manhã analisando seu progresso. A essa altura, a formação da segunda bateria de artilharia tinha precedência sobre as fileiras do batalhão de infantaria. A maioria dos novos recrutas foi colocada na segunda bateria de artilharia, enquanto a fábrica de armas começou a enviar canhões de 12 libras. Ele agora tinha mais canhões do que canhoneiros, o que ele supunha ser um bom problema de se ter, devido ao aumento da mão de obra. Ele conseguiu formar a segunda linha de produção de aço na metade do tempo da primeira, e já estava em plena operação. Com o aumento da produtividade das minas depois que os von Kufstein as confiscaram da família de Ulrich, a siderúrgica poderia dobrar sua produção. Qualquer aço que ultrapassasse sua capacidade de produção era vendido a um preço justo aos contatos que ele havia feito durante sua cerimônia de noivado. A armadura que ele projetou foi produzida em grande número para suas tropas, e um total de um quarto disso. Seus soldados estavam agora equipados com armaduras de meia placa de grau de munição. Depois de investir na importação de materiais e estabelecer o uso de invenções como a mula giratória, ele agora era capaz de fazer roupas para camponeses nobres a um preço justo, confiando principalmente na produção local. Foi apenas a moda super luxuosa que lhe custou um belo centavo para fazer. Felizmente ele ainda conseguiu vendê-los com bastante lucro, ampliando assim os cofres já cheios do baronato de Kufstein. Hoje foi um dia importante para Berengário. 2 de seus esquemas seriam plenamente concretizados neste dia. Ao longo do mês passado, o marechal foi envenenado lentamente pelos espiões do jovem senhor a ponto de estar muito perto da morte. Uma ligeira overdose hoje livraria o mundo de um dos aliados mais poderosos de Lambert. Embora os médicos tivessem verificado o homem, em última análise, eles não conseguiram descobrir a causa do que o afligia. O segundo esquema era muito mais importante a longo prazo e se concretizaria neste dia. Lindy estaria informando a família que estava grávida do filho de Lambert quando, na realidade, era de Berengar. Desde a noite da cerimônia de noivado de Berengário e dela, ela evitara Lambert ao máximo. O menino havia se aproximado dela várias vezes pedindo que dormissem juntos, mas ela continuava recusando. Como tal, Berengário chegou pontualmente à mesa do pequeno almoço, onde esperou pacientemente que Lindy lhe desse a notícia. Depois que a família desfrutou de sua refeição por algum tempo em paz, a jovem finalmente soltou a bomba sobre a família. O rosto da garota instantaneamente ficou confuso enquanto ela falava suas palavras. Tenho um anúncio importante a fazer. Depois de uma pequena pausa que despertou o interesse de todos, Lindy olhou para Berengar, depois para Lambert e depois de volta à mesa onde estava a refeição. Finalmente, ela deixou escapar o que foi instruída a dizer, menos um detalhe muito crítico. Estou grávida. Do ponto de vista de Berengário, a menina visivelmente não mencionou que era filho de Lambert, mas isso não impediu a família de ficar chocada com a revelação e assumir que era de Lambert. Embora ela não tenha dito explicitamente que a criança era de Lambert, a única pessoa que suspeitou que poderia ser de Berengar foi Gisela, que olhou para o filho mais velho com curiosidade. Embora Berengário tente fingir surpresa, Gisela sabia quando o filho estava mentindo e, naquele momento, conseguiu adivinhar corretamente que a criança era, na verdade, de Berengário, não de Lambert. Lambert ficou a princípio em choque quando ouviu a notícia. Ele precisava esclarecer a questão. Você está grávida. Lindy assentiu em resposta. Segard, por outro lado, interrompeu e fez sua própria pergunta: é do meu filho? Lindy franziu a testa com o comentário e respondeu honestamente quem mais seria o pai. Com isso dito, um sorriso apareceu nos rostos de Lambert e Segard. Eles ficaram animados com a notícia e mal podiam esperar para fazer um casamento. Por um lado, Lambert estava feliz porque isso solidificou Lindy como sua mulher, mesmo que ela não estivesse dormindo com ele. Ninguém mais estava.
Como tal, ele poderia ser considerado o único homem a dormir com a linda jovem que era considerada uma das 3 beldades celestiais da Áustria. Por outro lado, Segar estava feliz por ter um neto, que ele esperava poder ver antes de morrer. Ele também não tinha grandes expectativas de sobreviver à guerra que se aproximava. Os dois estavam completamente inconscientes de que a garota nunca admitiu diretamente que Lambert era o pai, afinal, Segar tinha outro filho. Lambert tentou abraçar Lindy em resposta à notícia, mas a garota deu um tapa no rosto dele na frente de sua família e gritou com ele. Quem disse que eu te perdoei? Rapidamente, o menino voltou a se sentar em silêncio. Berengário tentava conter o sorriso malicioso. Ele realmente tinha crescido no papel de um sádico nos últimos meses, pelo menos quando se tratava de seus inimigos. Nada lhe deu mais alegria do que ver seu inimigo pendurado no gancho que ele havia lançado para ele. Lambert tocava perfeitamente a melodia de Berengário, e o jovem Lorde não se cansava dela. Ele supôs que tinha que agradecer a Lindy por essa cena suculenta. Ao não admitir diretamente que Lambert era o pai, Lindy estava essencialmente deixando uma porta aberta para Berengar reivindicar a criança como sua mais tarde na vida. Algo em que a jovem estava inflexível em tornar realidade. Assim, foi o esquema de Lindy e não o de Berengário que ficou hoje cimentando na história. A dela, por outro lado, nunca suspeitara que Berengário fosse o pai. Apesar do fato de Lindy ter declarado abertamente guerra à jovem e disputado as afeições de Berengário ultimamente, ela tinha fé suficiente em seu noivo para que ele não fizesse tal coisa pelas costas dela. Além disso, ela estava ciente do suposto crime de Lambert, e o momento da gravidez de Lindy combinava perfeitamente. Em 1 milhão de anos, a garotinha jamais suspeitaria que Berengar tivesse deliberadamente incriminado Lambert para assumir o papel de pai de seu filho bastardo. Como tal, um sorriso se espalhou amplamente em seu rosto quando ela sentiu como se por esta notícia já tivesse vencido a guerra contra Lindy. Afinal, de jeito nenhum Berengário se interessaria por uma mulher que estava grávida do filho de seu irmão. A conversa em torno da mesa do café da manhã rapidamente mudou para alterar os planos do casamento para que pudesse ocorrer na data mais próxima. O aniversário de 16 anos de Lambert era no final desta semana e ele finalmente atingiria a idade adequada para se casar. Embora Lindy agisse como se aceitasse esses termos, ela não podia esperar pelo dia até que seu amante eliminasse seu noivo. Ela orou a Deus acima para que Berengar pudesse derrubar Lambert antes que seu filho nascesse. Dessa forma, a criança nunca teria que se preocupar com quem era seu verdadeiro pai. A única pessoa da mesa que não ficou satisfeita com esse resultado foi Gisela. Com essa notícia, a baronesa percebeu que jamais se livraria de sua futura nora. Uma jovem que ela desprezava muito. Pior ainda, a aventura de Berengário com a prostituta resultou em uma grande confusão sobre a real filiação de seu futuro neto. Muito parecido com a dela, Gisela nunca teria adivinhado que tudo isso era um ardil de seu filho mais velho para atribuir a filiação a Lambert. Afinal, ela não sabia da guerra que seus 2 filhos travavam nas sombras. Com esta notícia de última hora, a família pelo menos fingiu ter um café da manhã agradável. Mais tarde naquele dia Berengário finalizaria mais um de seus esquemas para ferrar com seu irmãozinho que já havia tentado por 3 vezes sua vida. Berengar era um homem que não perdoava facilmente seus inimigos, e logo Lambert sentiria a ira de seu irmão mais velho. Tirania de Aço Capítulo 42 Morte de um Marechal Lord Frederick von III serviu como Marechal de Kufstein por quase 30 anos. Ele era um homem que estava envelhecendo e agora tinha longos cabelos brancos, barba combinando e muitas rugas. Apesar de sua velhice, o homem idoso ainda podia empunhar uma espada em combate e comandar os exércitos de seu suzerano em batalha. Isso até uma semana atrás, quando sua saúde piorou repentinamente. Seus médicos não sabiam a causa de sua doença e atribuíam-na à fragilidade da velhice. No entanto, hoje, no mesmo dia em que Lindy anunciou que estava grávida, o homem idoso estava deitado em seu leito de morte nos domínios de sua família em que governaram sob a fidelidade dos von Kufstein por séculos. Seus filhos o cercavam e esperavam seu último suspiro. Na verdade, o homem viveu o suficiente para saber quando alguém foi envenenado e já tinha um suspeito em mente. No entanto, quando ele percebeu esse fato, já era tarde demais, pois agora ele estava muito frágil para comunicar suas suspeitas de forma eficaz. Atualmente, seus servos atendiam à sua necessidade. No entanto,
Ele agora estava certo de que eles eram secretamente agentes de Berengar e foram os primeiros a administrar o veneno a ele em primeiro lugar. No momento, uma criada que estava a seu serviço nos últimos 15 anos aproximou-se dele e deu ao velho senhor um copo de água com veneno. Como o marechal não podia mais beber sem ajuda, ele não teve escolha a não ser aceitar a dose final do veneno letal. Demorou um pouco para a dose de veneno fazer efeito como tal. Em última análise, os sons que saíram da boca do senhor dos anciões não conseguiram conter um pensamento coerente. A única palavra compreensível em seu balbúcio mortal foi a palavra Lambert, que imediatamente causou uma pitada de preocupação nos rostos de sua família. Porque a última palavra do velho seria o nome do segundo filho do barão. No entanto, antes que eles pudessem perguntar ao velho o que ele queria dizer com o nome, o marechal deu seu último suspiro e saiu deste mundo. Em última análise, isso deixou uma pitada de suspeita nos rostos de vários membros da família mais inteligentes. Eles até investigariam se Lambert tinha algo a ver com a doença repentina do velho patriarca. Ironicamente, ao tentar fazer com que sua família alertasse Lambert que seu irmão era o suspeito mais provável com a morte prematura do marechal, Lord Fredelm, em vez disso, empurrou a suspeita para Lambert, o que acabaria resultando em sua família se aliando a Berengar na guerra pelo título de barão. É claro que, na época, Berengar não tinha como saber que seu assassinato do marechal forneceria evidências importantes em suas tentativas posteriores de eliminar Lambert como uma ameaça. Assim, naquela noite, o senhorio de Tercy lamentou a perda do poderoso e eficiente senhor que os presidiu por décadas. Quando Berengar e sua família souberam da morte de Lord Fredelm, já era tarde no dia seguinte. Esta foi uma notícia chocante para Segard, que suspeitava que seu marechal estivesse tendo um breve surto de doença. Ele nunca esperou que o senhor idoso morresse do que o afligia. Como tal, Segard imediatamente convocou um grande funeral para honrar a memória de seu leal marechal, que serviu sua família por tantos anos. Por outro lado, Lambert ficou horrorizado com a notícia. Ele só recentemente tomou conhecimento da doença de seu aliado e atribuiu-a aos problemas dos idosos. No entanto, com seu falecimento e a expressão presunçosa de Berengário, ele soube imediatamente que seu irmão havia conspirado contra um aliado-chave em sua luta pela herança. Sem o marechal ao seu lado, ele teria dificuldade em reunir a guarda da cidade contra Berengário quando seu pai finalmente partiu para a guerra. Mesmo que Lambert não entendesse verdadeiramente o quão eficiente era a milícia de Berengário, se Lambert agisse com rapidez suficiente após a partida de seu pai, poderia tomar o poder e prender seu irmão antes que a milícia de Berengário pudesse entrar nos portões do castelo e garantir a regência do jovem senhor. Que ele tinha sido um ponto crítico nos planos de Lambert para o futuro. Sem as forças já estacionadas no castelo apoiando-o, Lambert agora tinha poucas chances de alcançar tais objetivos. Tampouco poderia formar sua própria milícia, pois Berengário claramente havia conquistado o coração do povo comum, e rumores se espalharam de que o caráter de Lambert era mais perverso do que ele exibia em público. Na verdade, apesar do período de luto, Segard precisava declarar um novo marechal. O único problema era que não havia muitos homens tão experientes quanto Fredelm nos caminhos da guerra. A posição de marechal era crítica para um lorde, pois comandava essencialmente todas as forças do reino no lugar do Sr. feudal. No entanto, Segard pessoalmente gostava de comandar suas forças. Sob seu reinado, o marechal sempre foi mais um conselheiro em estratégia e tática. Assim como o chefe de sua aplicação da lei. O que Segard não sabia é que Berengário já havia encontrado um homem tão capaz para cumprir o papel e acabaria substituindo quem Segard tivesse escolhido para o cargo de marechal. Atualmente, Segard estava em reunião com Berengário discutindo o papel do marechal e quem deveria ser indicado. Berengário ficou surpreso que Segard agora levasse em conta a sua opinião. Só poderia significar uma coisa: Segard estava se preparando para sua eventual morte no campo de batalha e a transição de seu filho herdeiro para o poder. No entanto, ele teve que confirmar tais suspeitas e, portanto, perguntou diretamente ao pai: Padre, eu sei que há uma tempestade se aproximando, e que em breve esta terra estará envolvida em uma guerra civil. Você não está planejando levar seu marechal com você para a batalha? Segard olhou solenemente para seu filho herdeiro. Tinha a suspeita de que o ato de Berengário de formar uma milícia serviria como uma defesa adequada para o baronato enquanto ele estava em guerra, o que era uma das razões pelas quais ele sempre comprometia, quando se tratava das despesas de armar a milícia.
Não vou mentir para você, filho, o que você diz é verdade. Em breve, serei chamado para a guerra pelo Conde do Tirol. Não prevejo voltar vivo deste conflito. Pode levar anos, mas mais cedo ou mais tarde, perecerei no campo de batalha cumprindo meus deveres para com nosso suzerano. O que quero é colocar alguém capaz no comando das defesas de baronia e da aplicação da lei. Alguém que possa orientá-lo melhor sobre como defender nossa terra em meu lugar. Berengário tentou não sorrir quando suas suspeitas se confirmaram. Seu pai sabia que ele não estava mais apto para ser barão com a eficiência de Berengário como governante. Agora que seus filhos tinham idade suficiente para sobreviver sem ele, ele estava procurando uma saída. Isso significava que em poucos anos Berengário seria barão e poderia decretar plenamente seus planos para conquistar as regiões de língua alemã. Em vez de esperar que seu pai morra pacificamente enquanto dorme em algumas décadas. Berengário era implacável com seus inimigos, talvez até cruel, mas não era um psicopata. Seu pai lhe mostrara nada além de benevolência e paciência enquanto crescia, e Berengário não desejava prejudicar seu pai para atingir seus objetivos. No máximo, ele teria reunido suas forças e forçado seu pai a abdicar se seu reinado durasse muito tempo. Com o pai padre, eu conheço um homem que talvez seja mais material para um marechal do que o falecido Friedel. Segard ergueu os olhos de sua lista de candidatos e fitou Berengário nos olhos. Ele pessoalmente não estava ciente de tal homem em seu reino. Você faz? Berengário assentiu enquanto fazia sua sugestão. Eckhard, ele é um cavaleiro ungido e um veterano de muitas batalhas. Instrumental na derrota das forças de Ulrich em Minington. Um largo sorriso se espalhou pelo rosto de Segard. Descobriu-se que seu filho já havia encontrado um marechal capaz que lhe era leal. Esta era uma boa notícia para o futuro do reino. Enquanto pensava nisso, começou a sorrir mais. Isso significava essencialmente que a milícia de Berengário poderia ser incorporada à guarda municipal e atuar como uma força militar, com funções de polícia entre os civis. No mundo anterior de Berengário, tal força seria referida como gendarmerie. Seria uma força bastante eficiente na defesa do território de sua família quando ele estivesse em guerra. Como tal, aceitou imediatamente a sugestão de Berengário. Muito bem, nomearei Eckhard marechal do reino depois do funeral de Friedel. Incorporaremos sua milícia à guarda da cidade, e ela atuará como a força defensiva do baronato e como sua aplicação da lei. Berengário ficou extremamente satisfeito com esta notícia. Eliminando Friedel, ele havia garantido que uma unidade de suas forças estaria estacionada no castelo e leal a ele. Se Lambert tentasse causar problemas no início de sua regência, não terminaria bem para seu irmão mais novo. Com um único assassinato, Berengário enfraqueceu muito a capacidade de Lambert e seus aliados de prejudicá-lo. Lenta mas seguramente, as marés estavam virando a seu favor. Em breve ele seria capaz de terminar essa guerra de intrigas e garantir seu reinado. Com a nomeação de Eckhard como marechal, ele poderia erradicar quaisquer apoiadores de Lambert dentro das fileiras da guarda da cidade e expulsá-los de suas forças sob falsas acusações. Assim, garantindo que a única força armada dentro do baronato de Kufstein após a partida de Segard fosse leal apenas a Berengário. Isso também significaria que Berengário agora teria autoridade para aumentar as forças de cavalaria e adicioná-las às suas fileiras, embora em pequeno número. Ele acreditava que começaria com uma unidade de demi-lancers, um tipo de cavalaria que um dia substituiria os cavaleiros fortemente blindados desta época. O estabelecimento de tal força teria que esperar até depois da nomeação de Eckhard para o marechal, o que levaria no máximo um mês e no mínimo 15 dias. No entanto, as coisas pareciam brilhantes para o futuro de Berengário, pois seu caminho para o poder estava lentamente começando a se encaixar. Depois de conversar por algum tempo com o pai sobre os detalhes da nomeação, Berengar voltou para seu quarto, onde começou a esboçar os planos para a criação de uma empresa demi-lancer, que seria equipada com blindagem de placas de grau de munições da Treiquarteira e lanças. Depois de um tempo, ele ouviu uma batida na porta e, ao abri-la, viu a dela diante dele com um lindo vestido nas cores preto, branco e dourado, que eram as cores de sua casa. Ela parecia arrebatadora em tal traje. Em suas mãos havia uma bandeja cheia de biscoitos e leite. A jovem tinha muito gosto por doces. Talvez eu entre. Berengário não negaria a sua futura esposa a entrada em seu quarto. Como tal, ele abriu caminho para ela se aproximar, e os dois se sentaram um ao lado do outro enquanto beliscavam as guloseimas. Embora Berengário os apreciasse,
Não apreciava os doces desertos tanto quanto a dela. Ainda assim, ele não conseguiu evitar que sua mente pensasse em chocolate. Infelizmente, levaria muito tempo até que ele pudesse enviar uma força expedicionária às Américas para reivindicar batatas e cacau. No entanto, foi um de seus maiores objetivos nesta vida. O estabelecimento de um império colonial em sua mente era uma necessidade. No entanto, o raciocínio era mais pela grande variedade de culturas e especiarias que poderia trazer de volta e menos pela expansão territorial. No entanto, quando pôde fazê-lo, pretendia plenamente aproveitar as vantagens das potências europeias, desconhecimento do resto do mundo e reivindicam territórios nas Américas, África e Ásia. Com o poder que seus exércitos teriam até então, ninguém poderia detê-lo. Para conseguir isso, ele precisaria primeiro unir a Alemanha e conquistar alguns territórios costeiros. Ele queria grandes bases navais nos mares Báltico, Norte e Adriático. Então ele precisaria construir uma poderosa marinha para manter o poder colonial. De qualquer forma, eram muitos anos, se não décadas, longe de onde ele estava atualmente. No entanto, ele faria tudo o que pudesse para estabelecer seu império como o poder proeminente do mundo. Escusado será dizer que havia muito trabalho pela frente do ambicioso jovem lord. Por enquanto, ele relaxou com sua jovem noiva e jantou biscoitos enquanto sonhava em conquistar o mundo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,